Olá, estudantes do nono ano, sejam todos bem-vindos à nossa segunda teleaula de práticas de leitura e produção textual. Para quem não me conhece, eu sou a professora Elida Paixão e na aula anterior eu fiz a indicação do livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Vocês leram o livro? Eu acredito que sim. Então hoje nós vamos trabalhar alguns dados da obra. Vamos aprender sobre os elementos constituintes da narração, os personagens, tempo, espaço, enredo e narrador, a estrutura da narrativa, situação inicial, conflito ou complicação, clímax e desfecho, os tipos de discurso, discurso direto e discurso indireto. Como foi a leitura do livro Viagem ao Centro da Terra? Muitas aventuras? Enigma? Espero que todos vocês tenham feito a leitura. Foi o nosso combinado na aula anterior, não foi? E lembre-se, a leitura é para a mente o que o exercício é para o corpo. Leiam sempre. Vamos rever os elementos da narrativa? Quem participa do enredo são as personagens. Quando acontece é o tempo. Onde acontece o espaço. Como acontece é o enredo, as ações. E quem narra? Quem narra, nós vamos ter que relembrar os tipos de narradores. Nessa obra literária, há narrador-personagem, narrador-observador ou narrador onisciente. A estrutura da narrativa apresenta a seguinte organização. Primeiro, tem a situação inicial. O autor apresenta os personagens, o local, o tempo em que se desenvolverá a trama. Depois, o conflito ou a complicação são os desafios que as personagens principais precisam resolver para atingir seus objetivos. O clímax, que designa o momento mais emocionante da narrativa. E o desfecho, que é determinado pela parte final da narrativa, em que a partir dos acontecimentos os conflitos vão sendo desenvolvidos. Existem 3 tipos de discurso, mas nessa teleaula vamos relembrar dois tipos, o discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, a própria personagem fala, enquanto no discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem. Vamos praticar? No seu caderno de produção textual, faça um esquema por meio de tópicos, contendo os elementos constituintes da narrativa, a estrutura da narrativa e um exemplo de discurso direto e discurso indireto. No discurso direto, vocês vão olhar as falas das personagens e no discurso indireto apresenta a fala do narrador. Para facilitar a compreensão dos elementos constituintes da narrativa, acesse o link indicado. Após a produção do esquema, faça um vídeo apresentando o esquema e envie-o para o seu professor ou para a sua professora. É comum nas obras literárias 2 tipos de recursos, a intertextualidade e a interdiscursividade, que é a relação entre os textos. Veja um exemplo de intertextualidade na imagem da Mônica e do quadro da Mona Lisa. As imagens apresentam algo em comum? Maurício de Souza dialoga com a pintura de Leonardo da Vinci no quadro de Mona Lisa. Mona Lisa é a mais notável e conhecida obra do pintor italiano Leonardo da Vinci. Então, Maurício de Souza coloca a personagem principal das suas histórias em quadrinhos, a Mônica, para fazer um diálogo com esse quadro de Leonardo da Vinci. Isso é intertextualidade, quando nós vemos outro texto dentro de um texto. Para ampliar esse conceito de intertextualidade, vamos ver uma definição mais clara e objetiva? O que é intertextualidade? A intertextualidade é a influência ou relação entre 2 ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles. Tais referências podem ser notadas de formas explícitas ou implícitas e representadas sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. E o que é interdiscursividade?
É uma concepção que afirma haver relação de um discurso com o outro, sendo o sentido retomado pela comunicação ou pelas práticas sociais, que se efetiva entre sujeitos, em alguns casos, entre o autor e o leitor. Vejamos um exemplo nessa tirinha humorística da Mafalda. No primeiro quadrinho ela diz: todos experimentaram o sapatinho, mas para uma ficava curto, para outra apertava aqui ou ali. Então, vendo que ninguém conseguia calçar aquele sapatinho, o príncipe arrumou uma filial do Dr. School. Que falta de visão comercial! Na tirinha da Mafalda é visível o encontro de dois discursos: o discurso do conto de fadas, na ficção, e o discurso comercial, que é a realidade. Vamos praticar? Na teleaula 1, eu indiquei o livro e também para que vocês assistissem ao filme. Agora, produza no seu caderno um texto apreciativo, opinando e comparando o enredo do livro com o filme. Para realizar essa atividade, você precisa assistir ao filme Viagem ao Centro da Terra. Acesse o YouTube que você vai encontrar esse filme disponível. Chegamos ao fim da nossa teleaula. Leiam o livro e assistam ao filme. Lembre-se, ler é viajar sem sair do lugar. Até breve!